Oi, seja bem-vindo. O vídeo de hoje é uma resenha do livro 1984, do autor George Orwell. Antes de chegarmos à resenha propriamente dita, ou o que eu achei do livro, vamos falar um pouquinho a respeito de George Orwell. George Orwell, na verdade, nasceu com o nome Eric Arthur Blair. Esse era o nome de George Orwell, seu nome de nascimento. George Orwell nasceu na Índia, era filho de um funcionário da Inglaterra trabalhando para o governo inglês na Índia, e logo após o seu nascimento, com apenas 1 ano de idade, ele retorna à Inglaterra com a sua mãe e a sua irmã, onde permaneceu até 1922. Após os seus estudos, George Orwell retorna à Índia como oficial júnior da Polícia Imperial da Índia, na Birmânia. Só que não era isso que George Orwell queria. Por isso, em 1927, ele pede uma licença, retorna para casa, o que deixou seu pai bem insatisfeito, porque ele já nessa época sabia que o que ele queria ser, na verdade, era escritor. George Orwell, já casado com a sua primeira esposa, Ellen, decide entrar para a Guerra Espanhola, lutando dentro de uma milícia revolucionária chamada POM, P-O-U-M, POM. Durante a Guerra Espanhola, dentro da milícia revolucionária, em combate, ele foi ferido e quase morto. Inclusive, ele relata nos seus prefácios de que ele quase não conseguiu sair vivo de lá com a sua esposa. Retornando para a Inglaterra, ele começa a escrever seus livros e logo no início, como ele tem esse viés muito crítico, ele não conseguiu publicar nenhum dos seus livros, teve grande dificuldade na publicação dos seus livros. George Orwell foi casado depois da sua primeira esposa, ele teve mais uma esposa já perto da sua morte, com quem ele foi casado durante poucos anos. Ele tem um filho adotivo chamado Richard Blair, e em 1950 ele vem a falecer. 1984 foi o seu último livro. Antes de 1984, ele já havia escrito outros 12 livros. O livro 1984 foi escrito em 1948, foi publicado em 1949. Passando agora um pouquinho para a história que acontece nesse livro, 1984, nós podemos dizer que o mundo, no livro 1984, está dividido em 3 grandes superpotências. A Oceania, onde se passa a história de 1984, a Lestásia e a Eurásia. Na Oceania, nós encontramos o nosso personagem principal, Winston Smith. Winston é um funcionário do partido, um funcionário de menor importância, porque o partido estava dividido em 2 partes, o núcleo do partido, onde ficavam as pessoas que tinham maior poder de decisão, e ficava também a figura do grande irmão, e o partido externo, que era formado por pessoas que tinham menor influência dentro do partido e que trabalhavam dentro do governo. O Winston trabalha no Ministério da Verdade. É importante que se diga que em 1984 você tem 4 ministérios. O Ministério da Verdade, que só conta mentiras, o Ministério da Punjança, que tem a ver com a atividade econômica, mas que também frauda e distorce todos os números e estatísticas. Você também tem o Ministério do Amor, que na verdade é o Ministério da Tortura, e você tem o Ministério da Paz, que só sabe fazer guerra, é o Ministério da Guerra. Então, isso é muito interessante. Em 1984, você vê que o nome dos ministérios não tem nada a ver com a sua atividade. O personagem principal, o Winston, não está satisfeito em estar nessa sociedade da Oceania, uma sociedade absolutamente totalitária, uma sociedade muito restrita na sua liberdade, não havia liberdade individual, não havia direitos individuais. O Winston, desde o comecinho da história, do primeiro capítulo, você vê que ele não está de acordo com o partido e nem com esse governo. Tanto é que logo no primeiro capítulo você encontra o Winston indo a uma cidade próxima para comprar um caderno, um diário, aonde ele começa a escrever tudo aquilo que ele pensa. Porque como ele não podia falar, ele não tem liberdade de expressão dentro dessa sociedade que ele vive, ele sentia necessidade de desabafar. Então, a forma que ele encontrou para poder se expressar foi a escrita nesse diário. E logo no primeiro capítulo você vê ele escrevendo tudo o que ele pensava e achava a respeito desse partido que governava, do governo, das pessoas, como as pessoas reagiam a esse governo também, era sempre um tema que ele abordava. E, inclusive, você vê ele escrevendo claramente, abaixo é o grande irmão, nesse diário. O que, por si só, se o diário fosse encontrado, poderia
ele com certeza, ele não poderia não, desculpa, com certeza ele seria preso e levado ao Ministério do Amor para ser torturado. Então, desde o começo você vê o Winston se rebelando, seja porque ele tem esse diário e ele escreve ali o que ele pensa, o que é um risco, porque o diário pode ser encontrado. Então, você vê que ele não está em comum acordo. Dentro de 1984, também uma coisa interessante é o dispositivo eletrônico chamado de teletela. Você encontra o autor descrevendo a teletela, que poderia ser, vamos dizer assim, que logo depois surgiu uma televisão, ou mais recentemente um computador. E essa teletela, esse dispositivo eletrônico, nele passava, o governo passava a propaganda do partido, as notícias do governo, ou seja, era um instrumento de propaganda do governo autoritário de Oceania, e era também um dispositivo que servia para captar imagens do local onde ele estivesse e captar o áudio do local onde ele estivesse. Então, Winston, como membro externo do partido, ele, dentro da casa dele, tinha uma teletela, e ele nunca sabia em que momento ele poderia estar sendo filmado por aquele dispositivo. Dentro dessa sociedade distópica de 1984, existia a Polícia das Ideias, que sua principal função era controlar as pessoas, o pensamento. Então, você vê o Winston em vários momentos com medo de que a Polícia das Ideias invadisse o apartamento dele, encontrasse o diário onde ele escreve tudo o que ele pensa a respeito do governo. E essa preocupação é constante durante o livro inteiro. O Winston, que é o personagem principal, tem muita preocupação em não demonstrar nem do ponto de vista físico, expressão facial, o que ele pensa. Porque qualquer expressão que fosse mal interpretada por alguém podia gerar uma denúncia contra ele e ele podia vir a ser preso. Em Oceania, você não tem lei. O que você tem é a obediência irrestrita a tudo o que o partido determina. Qualquer discordância, do ponto de vista até das ideias, qualquer discordância pode ser motivo para que você vá preso e torturado dentro dessa sociedade. Então, o Winston está o tempo todo preocupado, porque como ele não concorda com nada daquele governo, ele está sempre preocupado que ele possa acabar dando a entender, através de uma expressão, através de uma palavra mal colocada, que ele é contra o governo e correr o risco de ser preso. Outro personagem principal que chega nessa história, logo no início, é a Júlia. A Júlia é o personagem feminino, é um personagem secundário, é o personagem com quem o Winston começa a ter um relacionamento amoroso. Eu ouvi algumas pessoas, assim que eu comecei a pesquisar sobre 1984 e coloquei ele na minha lista de leitura, eu vi algumas booktubers falando que a Júlia é a personagem que faz o Winston se questionar, ou que faz o Winston discordar daquela situação, né, que faz ele ficar mais rebelde, se rebelar contra aquela história. Mas o Winston já está se rebelando desde o início do livro, para mim, na minha opinião, né? O fato da Júlia entrar na história, eu acho que só acentua essa insatisfação do Winston, porque agora o Winston tem um relacionamento com a Júlia, quer viver de maneira livre esse relacionamento, mas ele não pode viver esse relacionamento. Eu não vou dizer porquê, mas se você ler a história, você vai entender por que ele não poderia ter esse relacionamento com a Júlia dentro de 1984. Então, o relacionamento deles é secreto, escondido, ninguém pode saber. A Júlia, esse personagem feminino, durante a leitura, me pareceu que o que ela mais queria era viver esse relacionamento da maneira que era possível viver esse relacionamento, né, dentro dessa sociedade totalitária, onde eles não tinham liberdade nem para decidir com quem se casariam. Durante o livro você vê que o Winston fala que para que ele se casasse com alguém, tinha que ter a aprovação do partido. E se o partido desconfiasse que você estava se casando com uma pessoa que você ama, ou que você amasse, esse pedido, essa autorização para o casamento era negada. Ou seja, você não recebia a autorização para se casar com aquela pessoa simplesmente porque você amava. Para o partido, o casamento só tinha o objetivo de procriar, de ter filhos. Para quê? Para que esses filhos fossem educados desde pequeno pelo governo, pelo partido, e se tornassem, vamos dizer assim, espiões dentro das suas próprias famílias. Em 1984, você vê que as crianças são treinadas para denunciarem seus próprios pais dentro de casa, a partir do momento que eles tivessem qualquer atitude ou qualquer opinião que discordasse do governo. Ou seja, interessante isso, né? Então, você tinha as crianças e até dentro da sua própria casa você tinha medo de fazer um comentário e ser mal interpretado pela criança e a criança denunciar você, e o governo levava em consideração a denúncia de uma criança. E você,
corria o risco de ser preso, ser torturado, ser até morto dentro dessa sociedade de 1984. Então, a Julia aparece na história como personagem feminino e o personagem com quem o Winston vai ter um relacionamento amoroso e secreto. Ao longo da história de 1984, você vai ver o Winston também tentando saber se uma confraria secreta chefiada pelo Goldstein, ela existe, porque o Goldstein na história seria o arqui-inimigo do Grande Irmão. Então, Winston tem um grande interesse em descobrir se existe de fato essa confraria, se existe de fato o Goldstein, se ele de fato é um opositor ao governo desse partido de Oceania, onde o Grande Irmão é o chefe supremo. Ele não aguentava mais ir para o trabalho dele no Ministério da Verdade e ficar reescrevendo a história, porque era isso que ele fazia, né? Ele reescrevia a realidade ao sabor daquilo que o partido queria que fosse entregue para as pessoas. Então, ele reescrevia os livros, ele reescrevia os jornais, as revistas, sempre fraudando a verdade e a realidade. É o que muita gente chama do controle da realidade, ou seja, o controle pelo partido e por esse governo totalitário até da realidade. Então, ele já estava cansado de fazer isso em 1984. Um outro personagem muito importante em 1984 é o O'Brien, que seria um membro do núcleo do partido, mas que o Winston, o personagem principal, acredita que possa ser um dissidente. Durante todo o livro, ele tem essa dúvida e essa suspeita de que O'Brien, apesar de ser membro do núcleo do partido, ele não corrobora com o governo do Grande Irmão e nem com os princípios impostos pelo partido. Por fim, eu posso dizer a vocês que a leitura de 1984 vale a pena. Particularmente, eu gostei mais de 1984 do que do livro A Revolução dos Bichos, do mesmo autor. Para mim, 1984 vai mais fundo na questão do totalitarismo, ele desvenda como seria uma sociedade totalitária. Eu gostei muito da leitura, acho que merece ser lido, o livro é merecedor do status que ele possui, de clássico, de um grande livro importante na formação do pensamento. Para mim, 1984 merece 4 estrelas. Eu não diria 5, mas ele merece 4 estrelas com louvor. Chegamos ao final do vídeo de hoje, do vídeo de resenha de 1984. E antes de eu me despedir, eu gostaria de te pedir para se inscrever aqui no canal, para você dar o seu joinha nesse vídeo e compartilhar com outras pessoas que, assim como eu e você, amam leitura, amam os livros. Valeu, muito obrigada. Tchau.